Oi, aqui é o professor José. Neste vídeo, vamos ver a diferença entre monografia, TCC, dissertação de mestrado e tese de doutorado. Vamos a uma introdução. Simplificando, quando a pessoa termina o ensino médio, poderá fazer a graduação e depois poderá fazer a pós-graduação, a qual pode ser do tipo lato sensu ou do tipo stricto sensu. Lato sensu significa sentido abrangente e corresponde a cursos de especialização ou ao curso de MBA, o qual é um curso de administração. Stricto sensu significa sentido específico e corresponde ao curso de mestrado e ao curso de doutorado. Monografia. A palavra monografia significa uma grafia, uma escrita, mas não significa que tenha que ser escrita por uma única pessoa, mas sim significa que esse texto deve se referir a um único assunto. Ou seja, embora a monografia, em certos casos, possa ser escrita em dupla ou em grupo, mesmo assim continuará sendo uma monografia, pois se trata de um único assunto. Segundo Severino, o termo monografia designa um tipo especial de trabalho científico. Considera-se monografia aquele trabalho que reduz sua abordagem a um único assunto, a um único problema, com um tratamento especificado. De acordo com Salomon, monografia possui sentido lato e sentido estrito. Em sentido estrito, identifica-se com a tese, tratamento escrito de um tema específico que resulte de pesquisa científica, com o escopo de apresentar uma contribuição relevante ou original e pessoal à ciência. Em sentido lato, é todo trabalho científico de primeira mão, que resulte de pesquisa. Consideram-se nesta categoria as dissertações científicas, as dissertações de mestrado e, obviamente, a própria monografia no sentido acadêmico, ou seja, o tratamento escrito aprofundado de um só assunto. Agora vamos ver três tipos de monografia: o TCC, a dissertação de mestrado e a tese de doutorado. Para este vídeo, eu vou utilizar este livro da doutora Ana Cristina de Faria, do doutorando Ivan da Cunha e da mestre Ione Xavier Felipe. Eu vou ler um trecho na página 14. Trabalho de conclusão de curso, TCC, dissertação de mestrado e tese de doutorado são exemplos de monografias científicas. Eu vou ler um trecho do Dr. Délcio Vieira Salomon, na página 255. Monografia possui sentido lato e sentido estrito. E na página 256, em sentido estrito, identifica-se com a tese. E continuando, em sentido lato, é todo trabalho científico de primeira mão, que resulte de pesquisa. Consideram-se nesta categoria as dissertações científicas, as dissertações de mestrado. Agora eu vou ler um trecho do Dr. Antônio Joaquim Severino, na página 212. A tese de doutorado e a dissertação de mestrado, no contexto da vida acadêmica, e os trabalhos resultantes de pesquisas rigorosas são exemplos de monografias científicas. E também eu vou ler um trecho da doutora Marina de Andrade Marconi e da doutora Eva Maria Lacatos, na página 160, no título Tipos de Monografia. Dessa maneira, podem-se distinguir três tipos: TCC, dissertação de mestrado e tese de doutorado. TCC significa Trabalho de Conclusão de Curso. O TCC é muito utilizado na graduação e nos cursos de pós-graduação do tipo lato sensu, ou seja, cursos de especialização e curso de MBA. Geralmente, o TCC é uma pesquisa escrita, ou seja, geralmente o TCC é uma monografia.
Mas há casos em que o TCC solicitado não é uma monografia, mas sim outro tipo de trabalho. Por exemplo, a apresentação de uma maquete, a apresentação de um aplicativo de computador, etc. Outro tipo de monografia é a dissertação de mestrado, porém requer um conhecimento mais aprofundado. A tese de doutorado também é uma monografia, porém, além de apresentar um conhecimento mais profundo, deve propor algo que seja original, academicamente falando. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, conhecida como ABNT, possui muitas normas. Cada norma é chamada de NBR, Norma Brasileira. A norma 14724 define o que seria um TCC, uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado. Vamos ver a citação. De acordo com a norma 14724, o TCC refere-se à graduação e à especialização e deve expressar conhecimento do assunto escolhido. A dissertação deve evidenciar o conhecimento de literatura existente sobre o assunto e a capacidade de sistematização do candidato. É feita sob a coordenação de um orientador doutor, visando a obtenção do título de mestre. A tese deve ser elaborada com base em investigação original, constituindo-se em real contribuição para a especialidade em questão. É feita sob a coordenação de um orientador doutor e visa a obtenção do título de doutor. Resumindo, o TCC requer do aluno conhecimento no assunto escolhido e é realizado nos cursos de graduação e de pós-graduação lato sensu. A dissertação de mestrado requer um conhecimento mais profundo sobre o assunto escolhido e capacidade de sistematização. A tese de doutorado, além de requerer um conhecimento profundo sobre o assunto, também requer algo que seja considerado original, academicamente falando. Muito obrigado.